Olá, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para ler mais um pouco da palavra do Senhor e nos alimentarmos, né, irmãos, da palavra do Senhor. Quero agradecer a Deus pela sua vida, para você que está ouvindo essa mensagem, ouvirá, né? Tenho certeza que o Senhor, pela sua onisciência, irá dividir um pouco da sua bênção espiritual na sua vida e na minha, nessa manhã de domingo, tá bom? Irmãos amados, eu gostaria de ler hoje no livro de João, o Evangelho do irmão João, no seu capítulo 11. E eu creio que o Senhor vai nos ensinar várias coisas com essa leitura, irmãos. Nós vamos ver que o milagre só é crido por quem já crê. O milagre só é crido por quem já crê. O milagre em si, ele não converte ninguém. O milagre só é crido por quem já crê. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E que a morte obedece à vida. Jesus disse que ele é a vida, o caminho e a verdade. Não é verdade, irmãos? Então, esses aspectos nós vamos ler nessa manhã, tá bom? Os irmãos que tiverem uma Bíblia em casa, nesse momento, por favor, se quiserem acompanhar, caso não tenham, só ouçam, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. João capítulo 11, tá, irmãos? Aleluia. Um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Um certo homem chamado Lázaro, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. É aquela mesma. E o irmão dela estava doente, gravemente doente, tá? Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo, está doente. Ao saber disso, disse Jesus: essa doença não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, e para que o Filho de Deus seja glorificado através dela. E Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Jesus amava os três. Todavia, um desses três estava gravemente doente e viera a falecer. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Louvado seja Deus. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Jesus ficou sabendo da gravidade da enfermidade do amigo dele, a que ele amava, mas não saiu correndo, não. Ele ficou 2 dias no lugar onde estava. Louvado seja Deus. Porque Deus trabalha da maneira que Ele quer e no momento em que Ele quer. Ele não se atrasa e nem se adianta. Ele vai na hora certa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Depois disso, falou aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Ao que lhe advertiram seus discípulos: Mestre, há pouco os judeus tentaram te apedrejar. Tem pouco tempo que o Senhor saiu de lá e os judeus queriam apedrejar o Senhor. E mesmo assim está indo para lá outra vez? Jesus lhe respondeu: não são 12 as horas do dia? Se alguém caminhar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se caminhar na noite, tropeça, porque a luz não está nele. Tendo dito essas palavras, prosseguiu explicando-lhes: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou lá para despertá-lo. Então seus discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai melhorar.
Entretanto, Jesus lhe havia falado da morte de Lázaro, porque Jesus considera a morte um sono. E os discípulos ainda não tinham entendido isso, né? Mas aí ele falou claramente, já que eles não estavam entendendo, ele falou: não, Lázaro morreu. Disse claramente: Lázaro morreu. Porque os discípulos pensaram que Jesus estava se referindo do sono. Aí Jesus falou claramente: não, Lázaro morreu. E para o vosso bem, não para o meu, nem para o bem do Pai. Tudo que acontece, tudo que Deus nos orienta é para o nosso bem, não para o bem de Deus. Porque Deus não precisa de nada, nem precisa aprender nada. Quem precisa aprender somos nós. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse: para o bem de vocês, estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos lá até ele. Então, Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus companheiros discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado há 4 dias. Ora, Betânia ficava próxima a Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte de Lázaro, seu irmão. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu sei disso. Eu sei, eu tenho certeza. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Porque não é o Senhor quem sabe sou eu. Não é assim, irmão? Que nós procedemos muitas das vezes. Mas vamos aprender com Jesus como a gente deve proceder. Mas sei que mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, ele te dará. Jesus então assegurou-lhe: o teu irmão ressuscitará, Marta. E Marta disse: eu sei que ele vai ressuscitar, Jesus. Lá no último dia, eu sei disso. Esclareceu-lhe Jesus: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Eu sou também no presente. Eu sou no futuro, sou no passado, mas sou também no presente. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Ela afirmou: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu seu caminho e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo que ela se levantou rapidamente e saiu, foram atrás dela pensando que ela fosse no sepulcro para chorar. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo, prostrou-se aos seus pés e desabafou. Disse a mesma coisa que a irmã dela: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no espírito e compadeceu-se. Perguntou-lhe Jesus: onde o colocaste? E eles disseram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então os judeus comentaram: vejam como ele o amava. Aleluia. Outra coisa, irmãos, que a gente aprende aqui. Mesmo Jesus sendo a ressurreição e a vida, mesmo ele sabendo que daqui a poucos minutos ele ia ressuscitar Lázaro, ele chorou e se compadeceu.
Louvado seja Deus. Mas aí que está um detalhe. Ele chorou e se compadeceu com consciência. Não com desespero. Louvado seja o nome do Senhor. Todo aquele que tem a consciência da ressurreição, todo aquele que tem a consciência da vida eterna, irmão, não deve se entristecer como os demais que não têm a esperança, disse o apóstolo Paulo. Ele chorou, porque há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Ele se compadeceu, porque há tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Mas tudo com equilíbrio, irmão, e com a consciência da certeza da fé, que é a certeza daquilo que nós não vemos, e a convicção de fatos que esperamos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, é isso que o Senhor está falando nesta manhã. Não importa se as pessoas se desesperam por conta da morte, nós não devemos nos desesperar. Louvado seja Deus, porque nós estamos naquele que é a ressurreição e a vida. Louvado seja Deus. Então nós temos que lidar com equilíbrio com essas situações. Né? Equilíbrio esse que o mundo que não o conhece, como disse João lá na frente também, porque não o conhece, procede dessa forma, desesperado. E buscando vida onde não há vida. Buscando cura onde não há cura. Buscando paz onde não há paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus disse: eu deixo para vocês a minha paz. A minha paz. Porque a minha paz é diferente da paz que o mundo promete dar para você. Ele disse: deixo-vos a minha paz vos dou. E não a dou como o mundo dá, com o modus operandi que o mundo dá. O mundo tem um modo operandi de dar a paz. A paz que o mundo dá é uma suposta segurança, estabilidade terrena, estabilidade financeira, estabilidade de saúde. Essa é a paz que o mundo dá. Mas é uma paz incompleta. É uma paz incompleta. Então Jesus dá a paz que excede, ultrapassa todo o entendimento. Disse o apóstolo Paulo aos Filipenses, se eu não me engano. Né? E a paz que excede, ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Essa é a paz que Jesus dá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não é verdade, irmão? Continuando. Então os judeus comentaram, porque viu Jesus chorando por Lázaro. Veja como ele o amava. Mas alguns questionaram, como sempre, né, irmão? Como sempre. Alguns questionaram. Não poderia ele, que abriu os olhos do cego lá atrás, ter evitado que o seu amigo morresse? Né? Os questionadores de Deus, né? Da soberania de Deus, querendo ensinar Deus a trabalhar. Não é verdade? Nunca leram o livro de Jó. O dia que eles lerem o livro de Jó, todas as perguntas que Deus fez para Jó, eles vão parar com essa tolice. No mesmo, se quiserem também, né? Porque tem pessoas que não querem, literalmente não querem. Louvado seja Deus. Mas alguns deles questionaram, não poderia ele, que abriu os olhos do cego, ter evitado que o irmão dele morresse, que o amigo dele morresse? Então, novamente Jesus se indigna em seu espírito e, comovido, dirige-se ao sepulcro. Jesus não deu nem ouvido para esses questionamentos tolos. Continuou para fazer o que deveria ser feito. Fazer o que deveria ser feito. E ele vai chamar eu e você para fazer o que deve ser feito aqui, daqui a pouco, irmão. Que aí o que não podemos fazer, não está ao nosso alcance, ele faz.
Mas o que nós temos que fazer, Ele não faz por nós. Não se engane, irmão. Minha irmã, não se engane. O que nós temos que fazer, o que Ele nos deu condições para fazer, Ele não porá a mão para fazer. Ele não vai pôr a mão para fazer. Aleluia. Mas se nós fizermos o que deve ser feito, obedecendo a Ele, que a fé, a obediência é fé, e aí Ele entra e faz o que não está ao alcance das nossas mãos, nem ao alcance do nosso esforço, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Continuando. Então, novamente Jesus se indigna em seu espírito e comovido dirige-se ao sepulcro. Não deu ouvido aos questionamentos. Era uma gruta na rocha, com uma pedra fechando a entrada. Determinou Jesus: tirai a pedra. Removam o obstáculo. Tirai a pedra. Quem tem que tirar é vocês. Eu não vou tirar. Tirem a pedra. Louvado seja Deus. Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já passaram 4 dias. Jesus não perguntou isso para ela. Jesus não perguntou o estado em que estava. Ele disse para tirar a pedra. Jesus, ele é onisciente, irmão. Nós temos que aprender isso. Jesus, ele sabe de tudo. Tudo que a gente pensa. Tudo que a gente faz. Toda palavra que vai sair da nossa boca, de antemão, ele já sabe, irmão. Então, quando ele nos ensina alguma coisa e nos dá uma ordem, nós temos que obedecer. Se nós não obedecermos, é problema nosso e nós vamos colher essa consequência, irmão. Aleluia. E nós temos essa mania de... foi uma determinação simples e objetiva. Jesus chegou na entrada do sepulcro, porque elas mesmas tinham dito: vem ver onde ele está. Quando chegou lá, Jesus foi objetivo: tira a pedra. Não tem muita coisa. Tira a pedra. Você não me trouxe aqui? Então, agora tira a pedra. Aí ela ficou enrolando com outro assunto que Jesus não falou desse assunto. Senhor, ele já cheira mal, colocando mais pedra, mais obstáculo. Já não bastasse aquele obstáculo que tinha que ser removido. Remove o obstáculo que está ao seu alcance primeiro e depois vê qual outro obstáculo que tem, que aí já é outro processo. Aí Jesus já vai usar outra maneira de ensinar naquele outro processo, uma coisa de cada vez. Louvado seja o nome do Senhor. Encorajou a Jesus: eu não te falei, se creres verás a glória de Deus? Eu não disse se ver, crerás na glória de Deus. Não, eu não disse se você vê, você vai crer na glória de Deus. Não, eu disse se crer, você vai ver a glória de Deus. Eu não disse isso? Então, aí sim, tiraram a pedra da entrada, do lugar onde Lázaro estava deitado. E Jesus, levantando seus olhos aos céus, não pediu, agradeceu. Porque ele já sabia que Deus já tinha ressuscitado a Lázaro. Louvado seja Deus. Ele já sabia que ele já ressuscitaria Lázaro. Então ele só agradeceu, não pediu. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Sempre me ouves. Porque no caminho eu ando contigo. Sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa deles. Para ensiná-los. Por causa da multidão que está ao meu redor. Para que creio que tu me enviaste. E tendo dito essas palavras em agradecimento, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Então, o homem que havia morrido saiu da gruta,
O homem que havia morrido saiu da escuridão. Quando Jesus o chama, ele sai da escuridão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tendo os pés, porque é um processo da pessoa no mundo, não em relação a Deus. Em relação a Deus está tudo certo. O nome já está no livro da vida, você já está salvo, já está justificado, mas em relação ao mundo há processos que temos que passar. Louvado seja Deus. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos amarrados com faixas de linho e o rosto envolto em um pano. Ele estava com dificuldade para caminhar, assim que acabou de nascer de novo. Louvado seja Deus. E Jesus ensina uma lição para nós. Quando nós nascemos de novo, Ele coloca pessoas para nos ajudar a desatar os embaraços, para começarmos a caminhar. E ajuda a tirar as vendas que estão nos nossos olhos aos poucos, para que nós possamos ver o caminho no qual nós começamos a caminhar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o modus operandi que Jesus trabalha, irmão. E Jesus orientou a eles: retirem as faixas dos pés dele e deixai-o ir. Deixai-o seguir. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, muitos dentre os judeus que tinham vindo consolar Maria e vendo o que Jesus fez, creram nele. Louvado seja Deus. Porque os que creram no milagre já criam em Jesus. Louvado seja Deus. Ninguém crê em Jesus por causa do milagre. Só crê no milagre porque crê em Jesus. Quer ver? Mas alguns deles estavam no mesmo grupo. Muitos dos judeus que tinham ido consolar Maria, vendo Jesus fez, creram nele. Por quê? Porque já estavam inclinados a crer nele. Agora, muitos deles foram até os fariseus e informaram de tudo que Jesus tinha feito, mas não para crer. Aleluia. Há pessoas, irmãos, que jamais vão crer e nem se arrepender. É uma dura realidade, irmão. Todavia, nós não sabemos quem são essas pessoas. Nós não sabemos. Mas, mediante as atitudes que elas fazem diante da luz verdadeira, a qual não pode ser negada, diante de um fato daquele, um homem morto há 4 dias, eles estavam ali no cortejo, irmão. Eles passaram pelo cortejo, estavam na casa da Maria e da Marta, viram Lázaro morto, viram Lázaro ser sepultado, viram Jesus ressuscitar ele depois de 4 dias, mas eles correram para as autoridades para que Jesus fosse, para que o que Jesus fez e consequentemente quem ele era não fosse espalhado nem crido por mais pessoas, irmão. Há uma descendência da serpente nesse mundo, querido. Foi o que tá relatado em Gênesis. Porém, inimizade entre ti e a tua descendência. Entre ti e a mulher, serpente e a mulher. Colocarei inimizade entre ti, serpente, e a mulher. Entre a descendência sua, serpente, e a descendência da mulher. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, irmão. Há um grupo de pessoas no mundo que não vão crer, que vão ser inclinados, irmão, a ser descendência da serpente, questionadores, obstinados de coração, tardios a crer, irmão. Essa é uma dura realidade, querido. Então o evangelho, irmão, tem que ser pregado do jeito que ele é. Quem crê, Jesus falou, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Não sou eu que levo ninguém à conversão. Não é você que leva ninguém à conversão. É o Pai. E o Espírito Santo e o Pai e Jesus são um só. Porque 3 são os que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito.
E esses três são um. 1 João capítulo 5, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Então não precisamos fazer malabarismo nenhum, irmão. Temos que pregar a palavra do jeito que ela é. E quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. E ponto. Louvado seja Deus. Mas hoje em dia nós vemos, irmão, uma tentativa de pessoas quererem que todos concordem com o Evangelho, que todos venham para o Evangelho, e se a pessoa não concorda com o que ele está pregando, ele vai lá e dá um jeitinho para incluir aquela pessoa. Não faça isso não, irmãos. Não faça isso, irmão. Isso é um perigo, querido. Você não vai estar levando ninguém para Jesus. Você vai estar levando ele para você, para a sua pregação. Louvado seja Deus. É o que Jesus falava dos fariseus. Vocês fazem das pessoas aí um prosélito. Vocês ajuntam discípulos para vocês, para as doutrinas de vocês. E vocês estudam as escrituras toda, lê de Gênesis a Apocalipse, mas não querem vir a mim para terem vida, porque a vida eterna não está nas escrituras. A vida eterna está em mim, que sou a escritura, vivida no meio de vós, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, não cometamos esse equívoco. Temos que pregar a palavra do jeito que ela é, pura, irmão. E quem crê e for batizado será salvo. Louvado seja Deus. Quero abrir um parênteses em relação